Olá, você de casa, olá todo mundo, e eu sou Xaluí e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal. Só que hoje estou aqui para falar sobre os contos da Academia dos Caçadores das Sombras, né? Que foi o livro que eu li, né? Inclusive, foi um livro bem interessante. Então, vamos lá para minha opinião sobre esse livro aqui. Então, bora lá? Então, gente, é o seguinte, tá? Eu vou dar minha opinião a respeito, né, do livro, né, que é Os Contos da Academia dos Caçadores das Sombras. E eu não vou entrar muito na história, porque, querendo ou não, se eu for entrar, né, na história e tentar explicar, né, a respeito do resumo, né, ou até mesmo contar aqui acontecimentos, vai gerar spoiler, porque Os Contos da Academia dos Caçadores das Sombras, ele é um livro que se passa pós, né, a Guerra Fria, que foi a guerra, né, que foi o último acontecimento, né, do livro Cidade do Fogo Celestial, da série, né, Os Instrumentos Mortais. Então eu não vou falar muito, né, a respeito da história dentro, né, do livro, porque se eu contar alguma coisinha aqui desse livro é spoiler e eu não quero, né, desagradar vocês aí de casa. Pois bem, deixa eu me ajeitar, né, porque, né, eu vou falar um pouco, na verdade eu vou falar muito, né, mas enfim, então vamos lá. Primeira coisa aqui, né, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Quem leu, né, Os Instrumentos Mortais, tá? Esse livro se passa pós Os Instrumentos Mortais. Então, pra você que leu, né, quer saber o que aconteceu, né, depois, né, quer saber o que aconteceu com o Simon, né? Porque sim, gente, né, Os Contos da Academia dos Caçadores das Sombras vai contar a história do personagem Simon, tá? E o que aconteceu com o Simon? Então, para quem leu, né, o Cidade do Fogo Celestial, já vai entender que o Simon, ele é um personagem que não se lembra de nada, tá? E aí ele vai para essa academia, né, dos Caçadores das Sombras, para tentar lembrar, né, para, enfim, se tornar um Nephilim, tá? É isso a respeito do livro, basicamente. Então, eu não vou falar muita coisa do livro, tá? Mas eu só quero falar o seguinte, tá? Esse livro, ele tem acontecimentos de todas as séries, tá? Que a Cassandra Clare já lançou. Então, esse livro aqui vai contar a história de Peças Infernais, que é a série antes dos Instrumentos Mortais, né? Lá da Tessa, do Will, né? Do Jen. Também aqui nós temos personagens e acontecimentos que vão acontecer, né, nos Artifícios das Trevas. E aqui também tem alguns trechinhos, né, do que vai ser as maldições ancestrais e as últimas horas. Então esse conto aqui, mesmo sendo, né, antes dos Artifícios das Trevas, antes de maldições ancestrais e antes, né, das últimas horas, a gente já vai ter uma base do que será essas próximas séries, tá bom? Inclusive, esse conto apresenta praticamente todos os personagens que a Cassandra Clare vai colocar nas suas histórias, né? Nas suas próximas séries. Então aqui vai ter os personagens da... Então aqui nós vamos ter o Julian e Emma, né, que vão ser os personagens principais dos Artifícios das Trevas, tá? A gente tem também aqui o personagem que é o James Arondale, que ele vai ser o personagem ali principal, né, lá de As Últimas Horas. A gente tem aqui o Magnus e o Alec, que vai ser também os personagens principal, né, das Maldições Ancestrais. Então, praticamente, tá? Se você quer saber um pouquinho do que vai acontecer nas próximas séries da Cassandra Clare, aqui nós temos um pouquinho, tá? Um pouquinho
pra gente já entrar nas próximas séries e já saber, né, já ter a noção de como vai ser e qual vai ser o tema tratado. Vamos lá aqui. Pontos positivos que eu achei do livro. Primeiro, aqui nós temos, né, a construção do personagem das séries, tá? Não só do Simon, né? Mas a gente vai compreender outros personagens. Então é por isso que muita gente me pergunta, Xaluí, por que eu tenho que ler contos? Por que eu tenho que ler crônicas, né? Porque, vamos lá, a série, né, tem um assunto, tem um tema ali colocado, mas nós nunca vamos entender as características, né, e o melhor, nós nunca vamos entender o motivo dos outros personagens, tá, ser do jeito que ele é. Então, aqui, primeira coisa, nesse conto, né, vamos entender um pouco sobre Círculo de Fogo. Para quem não sabe, né, Círculo de Fogo foi o que o Valentim fez, tá? Então, esse assunto é falado lá nos Instrumentos Mortais. Então, nós vamos entender aqui os personagens, né, que estiveram nos Instrumentos Mortais. Então, nós vamos entender a Jocelyn, a Marise, o Lucian, a Amantes, o Mark, o Mogt, né, o Stephen. Vamos entender também aqui a respeito do Robert, né, e do Michael. Então, né, vamos entender a respeito, né, desses personagens. Nesse tempo aqui, né, nesse círculo, se passa em 1984. Então, nós vamos voltar um pouco no passado. Também aqui nós vamos entender a respeito, né, do James, né, Arundel. Nós vamos para a Academia de 1899. E ao mesmo tempo que a gente vai conhecer histórias, né, e compreender os personagens, a gente também vai compreender, né, a trajetória do nosso personagem principal da série aqui, que é o Simon. Então aqui nós vamos compreender o Simon, né, aqui na academia, e aqui nós vamos entender também a respeito, né, porque sim, gente, nós sabemos que no mundo dos Caçadores das Sombras tem um pouco de preconceito, desunião, né? Nós sabemos que os Néfilins, eles têm preconceito com os Mudanos, né? Com os outros, né? Os Néfilins, ele tem preconceito, né? Tem até nojo, tá? De feiticeiro, né, de fadas. Então, aqui nesse livro vamos compreender, o Simon ele vai prestar muita atenção, né, a respeito disso, tá? A gente vai ter também a questão dos Mudanos indo para a academia, porque sim, é a primeira vez que os Mudanos eles vão ser treinados para se tornar Caçadores das Sombras, porque, né, antes, né, desse livro aqui, né, antes não podia, né, só podia ir para a academia, né, os Caçadores das Sombras, que eram Néfilins, né, ou melhor, filhos de Néfilins, né, filhos Caçadores das Sombras. E Mudanos não poderiam ir. Então aqui nesse livro vamos entender basicamente, né, que hoje em dia, né, está mais aceito, né, hoje em dia os Mudanos também podem ser Caçadores das Sombras. A gente vai também entender também a respeito da Guerra Fria, né, que se passou no Cidade de Fogo Celestial, né, nos Instrumentos Mortais. Então nós vamos compreender sobre isso, né, aqui nesse livro. Aqui nós vamos entender a família Blackthorn, né, porque para quem não sabe, nós vamos entender aqui a respeito dos irmãos Ellen e Mark, né, que são irmãos por parte de mãe e por parte de pai, né, então eles são metade fada e metade Nephilim. E ao mesmo tempo vamos entender também a respeito dos seus outros irmãos, que são o Julian, os Tibérios, a Drusila, o Octavian, né, que são irmãos só de parte de pai e não são irmãos de parte de mãe, entendeu? Nós vamos entender um pouquinho a respeito dessa família e entender também a respeito, né, sobre o futuro, né, que vai acontecer, né, na próxima série, que é os Artifícios das Trevas. Então, para encerrar, é um livro que eu gostei bastante, tá? Eu fiquei um pouco a desejar no começo, né? Porque, tipo, eu gosto do Simon,
Só que eu fiquei com medo pensando assim, cara, vai ser um conto, conto não me agrada, e por ser um conto eu tenho um pouco de pé atrás. Só que eu me surpreendi com a questão das histórias, né? E a questão também do Simon, que ele tá mais cabeça, ele tá bem desenvolvido aqui. E assim, gente, eu amo o Simon e rever, né, o Simon e rever também, né, todos os personagens dos Instrumentos Mortais, né, os principais, tá? Aparece aqui, então aparece a Isabelle, aparece o Alec, aparece o Magnus, aparece o Jace, né? Aparece esses personagens que foram principais para os instrumentos mortais, aparece aqui. E pra mim foi muito bom rever, tá? E voltar de novo para essa série que eu amo. Então, o que me deixa mais à vontade, né, a respeito da série é sobre a questão, né, do que eu posso esperar para a próxima série que eu vou ler, né, que é Os Artifícios das Trevas. Então, como eu li esse livro aqui, eu já sei até as questões, né, do que vai ser abordado na próxima série da Cassandra Clare. O interessante é que a Cassandra Clare, ela sempre, né, desenrola os personagens e ao mesmo tempo, né, todos os livros da Cassandra Clare estão interligados, tá? E aí você de casa pode ler somente as séries, né, se você quiser, se você quiser ler só as séries, pode ler as séries, você não vai ter spoiler e também não vai ficar sem entender nada. Mas a minha dica é para você que é fã da história, né, dos Caçadores das Sombras, minha dica é leia os contos e leia também, né, as crônicas, porque ele enriquece a história e o mundo do Caçador das Sombras, tá? Enfim, eu queria tanto contar a história, né? Mas eu não posso contar porque gera spoiler. Mas uma coisinha que eu gostei bastante aqui foi a Tessa, né? Eu amei a Tessa, né? Indo pra academia. Eu também gostei aqui a respeito, né, do Magnus e do Alec, né? Inclusive, aqui nesse livro, né, o Magnus e o Alec vai encontrar uma criança, tá? Enfim, gente, eu vou contar um pouquinho de spoiler, porque eu não consigo, gente. Parece que minha garganta coça, né? Pra eu falar spoiler, enfim. Mas é uma parte bem interessante, né, a respeito deles dois encontrar essa criança, né, que é a criança feiticeira, né? Também um momento aqui bem interessante é a respeito do casamento, né, da Helena com a Ellen. Sim, gente. Ai, amo. Outro momento interessante aqui é a respeito, né, do Simon, que ele se torna Parabatai, né, com a sua amiga, a Clary, né. Eu já esperava, né. Enfim. E um momento também que eu gostei bastante, né, é a respeito da Tessa falando da história do Jack Stripador. Cara, vocês têm que ler essa parte, né, que a Cassandra Clare coloca, enfim, faz a gente acreditar, né. Enfim, né, gente, é isso, é uma lenda, né, pra quem não sabe, o Jack Stripador é uma lenda, né, até hoje a gente ninguém sabe quem é esse Jack Stripador, e não sabe nem se existiu, né, mas a Cassandra Clare faz com que a Tessa fale essa história, né, bem interessante, faz a gente acreditar. Enfim, outro momento aqui muito bom que eu achei é a respeito, né, do Robert Lightwood e também, né, do seu Parabatai, que é o Michael Warland. Pra quem não sabe, né, gente, o Michael, ele foi o Parabatai do Robert, e o Michael, ele tinha uma queda pelo Robert. Enfim, então, se você quer saber sobre essa história, tem que ler esse livro aqui, né? Porque sim, gente, é bem interessante essa história, até porque a gente vai entender a respeito, né? Por que o pai do Alec, pra quem não sabe, o pai do Alec é o Robert, né? Lightwood. E pra quem não sabe, o Robert, ele é uma pessoa bem fechada, né? Ao mesmo tempo, a gente acaba entendendo a respeito dele, né? Com essa história aqui. E a gente acaba também vendo que ele mudou bastante, né? A respeito dessa história. Talvez eu acho que ele se arrepende, né? De ter feito o que ele fez, tá? Mas é isso, gente. Enfim, era um amor impossível, será? Enfim.
E o Robert, ele mudou quando o Alex se assumiu homossexual, né? Se assumiu gay. O Robert mudou a sua cabeça, seu entendimento. Eu acho que até o Robert se arrepende do que ele fez com o seu para-bataille, Michael Wallace. Porque não sabe, Michael Wallace, ele tinha uma queda, né, com o seu para-bataille, que era o Robert, né? O Michael, ele era apaixonado por ele. E aí, enfim, tem que ler, tem que ler. Outra parte que eu gostei bastante, né, desse livro aqui é a respeito do Mark. Sim, gente, o Mark, né, que é metade Nephilim e metade fada. O Mark, ele faz parte da caçada selvagem, né? E ele tem uma quedinha, né? O Mark, ele é... Eu acho que o Mark, ele é bissexual, né? Eu acho. Ou ele é pan? Não sei. Mas eu sei que o Mark, ele tem uma queda com o Kieran, né? O Kieran. Ele aparece aqui, né? Nessa história aqui. A gente vai entender a respeito do Mark, né? Ele tá na caçada selvagem, ele não pode ir pro mundo dos caçadores das sombras. Mas, enfim, é bem interessante essa história. E, resumindo, gostei muito do livro, gostei muito dos contos, né? E acabei me surpreendendo bastante. Confesso que eu não dava nada por isso, né? Por isso aqui não dava nada, mas fui surpreendida porque, né, me fez eu voltar, né, relembrar muita coisa, né, das séries que eu li. E é isso. Indico pra vocês que querem conhecer o mundo do Caçador das Sombras, tá? É isso, não tenha medo. E agora o que me resta, né, é os Artifícios das Trevas, tá? Então, esse ano, né, 2022, eu vou ler os Artifícios das Trevas, tá bom? E é isso. Lembrando, minha gente, que isso foi minha opinião, né? Enfim, infelizmente não posso contar spoiler, não posso contar nada, né, daqui. Mas, enfim, talvez eu faça uma live, né, falando sobre esse livro, né? Talvez eu faça, tá? Enfim, não vou dizer que eu vou fazer, né? Mas é isso. Eu vou encerrando esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Lembrando que, tá? Que chega mais, tá? E é isso. Vai ter muito vídeo aqui no canal do 22. Vai voltar com tudo, né? É isso. E é isso, minha gente. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijos. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, né? Porque, cara, uma trans leitora você não tem. E é isso, gente. Tchau. Beijos. Bye!